Muito bem, mais um Pátio. Cast. Ensaiamos, né? Muito, tá cada vez melhor, muito pelo ensaiados, jeito. muito ensaiados. Gente, vamos começar? Hoje nós vamos falar com uma pessoa que trabalha, se eu não me engano, com um pouco de vida selvagem. É isso, Rafael? Um safari, talvez? Eu não sei dizer bem, mas eu sei que ele domina bem o leão. Nossa, será que foi uma homenagem direto da quinta série para o nosso convidado de hoje? Só porque é amigo, né? Só porque ele é amigo, a gente não vai disfarçar, fingir que a gente não conhece, né? Por favor, Núbia, leia aí a nossa bio do nosso convidado. O nosso convidado de hoje, ele é o sócio proprietário da Contralx, assessoria contábil, por isso que ele sabe muito bem controlar o leão, formado pela UFMT, especialista em terceirização de processos de negócios, agora com BPO financeiro, finanças, contabilidade fiscal, planejamento financeiro e, não menos importante, esposo da Thalita, tutor da Malika, do Nescau. E mais uns 4 pets, é isso? Aí é bom ele contar pra mim. Tem mais gente no Tem mais gente. Antes de começar, eu tava tentando entender onde que ia ali a questão do safari. Bem-vindo, Rodrigo Cuiabano. Bem-vindo ao Pátio Cast. Esse é o Rodrigo Cuiabano, pessoal. Prazer a gente estar aqui com vocês, é uma honra poder estar conversando com vocês aqui no pátio. Quando a Núbia me convidou, na mesma hora ela comentou, eu falei, não, já tô lá, pode marcar já. E olha, é a segunda vez aqui no estúdio, né? Sim. Eu já participei uma vez, né, de um quadro que teve Que sobre foi gravado cartório, aqui no exatamente. mesmo Foi estúdio. gravado aqui. Naquela época eu estava falando sobre planejamento sucessório, falando de hold. E teve uma conversa bem interessante aqui. Muito. Eu pude ouvir. Agora a gente teve a Jaqueline, né, Jaqueline, trazendo pra gente aqui um Misteriosamente café aparece o café gelado. gelado. Obrigado, Jaqueline. Chegou pra gente aí um café gelado. Fica à vontade, Obrigado. você está sempre em casa. O primeiro, né, podcast, a gente estava começando ali no primeiro mês. Agora a gente continua começando, mas a gente está melhorando o estúdio cada vez mais. E é uma honra ter você aqui agora para a gente conversar com o Rodrigo Cuiabano e conhecer mais sobre você, né, Núbia? Exatamente. E, Rodrigo, então, para a gente bater esse papo e já começar, a ideia é que você se apresente, conte de onde você veio, conte da sua história de Cuiabá. Muitos cuiabanos vão estar ouvindo também. Então, qual que é essa jornada do Rodrigo até ele se tornar um contador e abrir a Contralx? Sim, na verdade não tem como eu falar, né, sobre a Contralx sem falar um pouco da minha história, porque Isso. tá tudo atrelado. Bom, meu nome não tem nem como eu falar de onde eu sou, meu nome é Rodrigo Cuiabano, sou de Cuiabá, não tem como eu mentir essa parte. Cuiabano de Cuiabá. Cuiabano de Cuiabá, nascido no Hospital Geral, bem tradicional mesmo. Olha. E meu primeiro emprego, né, vamos falar assim, falando um pouco já de lado profissional, eu trabalhei na loja que minha mãe tinha. Minha mãe tinha uma loja de artigos de dança e de fantasia. Coisa nada a ver com contabilidade, né? E ela tinha esse comércio, ficava lá no centro, tradicional lá no centro Do também. Calçadão? Na Rua das Óticas. Legal. Na Rua das Óticas. Então era uma sobreloja que tinha lá. E foi meu primeiro contato, assim, né, com empreendimento. Desde os 7, 8, 9 anos eu já ia acompanhando ela. Final de semana eu ia para lá. Durante a semana, às vezes, depois da escola, ia para lá. Aí eu ia mais para andar à toa com minha avó, né, no calçadão, que a gente aproveitava para andar à toa no calçadão. Mas foi minha primeira vivência, já assim, como dentro de uma empresa, né? Não entendia muito bem como funcionavam as coisas, mas eu lembro na época que foi uma coisa que até eu reencontrei há algum tempo atrás e eu lembrei, né? Tive uma memória que é aquelas máquinas de cartão antiga, que você colocava o papel e passava de um lado para o outro. Exatamente. Falei, nossa, quanto tempo Tinha eu não... um papel, como chama aquele que Era tipo um fazia a papel segunda via? carbono, fazia a segunda via, você tinha que mandar aquilo pro banco para depois receber. Então eu tô revelando minha idade, Nico, um pouco. A minha também. Eu me identifiquei. E eu até fui num museu, que eu não lembro certo onde eu vi essa máquina e falei, meu Deus, eu vi toda uma recordação. Nossa, agora preocupou mais ainda. A máquina já está no museu. Já está no museu. Eu aposto que meu sobrinho de 14 anos não deve ter ideia. Não deve. Depois a gente conta pra ele. E ali foi o meu primeiro contato, né? Então eu até queria depois eu achar uma máquina dessa, quem quiser... Se alguém tiver disponibilidade para vender uma máquina dessa, eu quero comprar para deixar ali de enfeite no meu escritório, que é uma coisa que me marcou, né? Que eu lembro muito bem dessa máquina. Legal. E passou o tempo,
entrando na fase de adolescência ali, né? Então vai estudar, começa a namorar, começa a sair, não quer muito ajudar ali em empresa, acha que dinheiro cai do céu, né? Pede ali R$ 50 para ir no shopping, a mãe Tá dá. tudo certo. Beleza. Mas aí sempre fui uma pessoa que eu sempre fui dependente, né? Que sempre quis depender do meu próprio recurso para fazer minhas coisas, tudo certo. Então, até mesmo a mesada eu já encarava, não, é o meu recurso que eu tenho a mesada, né? Então, vou utilizar somente aquilo. Mas chegou um tempo que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para merecer essa mesada. Foi quando eu comecei no conceito um pouco de trabalho, né? Então, eu resolvi começar a trabalhar na loja de fato. Então, ajudava. Foi bem na época também aí uma outra coisa histórica que já lá atrás já falava um pouco de contabilidade, mas eu não me percebia. Minha mãe me chamou para ajudar ela na parte de regularização fiscal da empresa, que foi no momento de transição. Que idade você já estava aí? Aí eu devia estar com uns 14, 15 anos. Olha só. Foi... Na época, né, antes, era os blocos, né, da nota fiscal. Você tinha que nascer fácil, pegar o bloco. E ela me chamou de novo numa transição que estava indo para as impressoras fiscais. Então era tudo via computador, via sistema. E minha mãe falou, nossa, eu não vou conseguir, vou precisar da ajuda de alguém, né? Falei, vamos lá. Então, esse aí foi meu segundo trabalho na loja. O primeiro foi mais como passeando, conhecendo. Sim. O segundo foi, de fato, ajudando. Comecei a botar código de barra nos produtos, a botar leitor de código de barra, aprender a mexer em sistema de cadastrar estoque, cadastrar produto, abrir o ponto de venda para registrar tudo. Então, comecei a fazer aquela informatização na loja. Ela sempre foi familiar, né? Então não tinha esse profissionalismo. E ali a gente começou a aperfeiçoar por conta da exigência da Cefaz, né? E ali eu comecei a entender um pouco sobre negócio. Com 14, 15 anos, eu comecei a falar, cara, isso aqui é legal. Legal essa Eu não sabia. profissionalização, essa automação, assim, de... Cara, tá tudo dentro de um sistema, você conseguir puxar um relatório e ver o que você tem no seu estoque, quanto que você vendeu. Então, eu comecei a me achar legal isso e até então eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? E aí fui fazendo esses trabalhos pontuais. E aí, novamente, o estudo, né, exigiu que eu parasse um pouco, fosse focar ali no estudo, falando, eu preciso terminar ensino médio, pular grau, primeiro, segundo, terceiro ano, e decidir o que eu vou fazer na minha vida na faculdade. Meu pai e meu irmão são engenheiros, minha mãe é engenheira, então, em paralelo, ela tinha a loja, né, então ela é engenheira. Naturalmente, todo mundo pensou que eu ia fazer engenharia. Porém... Você é o mais novo. Sou o mais novo. Eu tenho um irmão mais velho ainda que é Mais advogado. novo geralmente vem mais contrariando tudo e todos. Geralmente mais audacioso, né? Pode mais. Me identifiquei de novo, Núbia. Né? De novo. Legal. E aí todo mundo achava, ele vai fazer engenharia, né? Na verdade, eu fiz um ano de cursinho porque eu não sabia o que eu queria fazer. Prestei vestibular, na época já era o Enem, já tinha começado o Enem. Aí eu não sou tão velho, já tava no Enem. Melhorou. E aí eu fiz o Enem e ficou a nota lá, então já era naquele sistema do SISU ali que você escolhe o que você quer fazer, né? A sua nota deu para fazer isso, isso e isso. E eu não sabia o que eu queria fazer. Coloquei engenharia como segunda opção, contabilidade. Então a primeira opção era engenharia. Olha só. Só que eu falei, Qual engenharia? Civil? Civil. Minha história também vai parecer. Por esse lado? E aí resolvi fazer um ano de cursinho para eu decidir o que realmente eu queria fazer. E aí comecei a falar com algumas pessoas sobre empresas. Aí veio a ideia de fazer administração, de fazer economia, de fazer contabilidade. E eu comecei a estudar esses três. Né? Falei, bom, eu gosto de empresas, gosto de estar no meio de empresas. Não sei o que eu faço na empresa, mas gosto de estar na empresa. E aí eu fui entender o que cada um desses cursos faziam, né? Aí eu fiquei mais voltado entre economia e contabilidade, porque a parte de finanças começou a mexer comigo ele também. sabe sobre o que é asset allocation. Pois é. Então, a parte de finanças começou a mexer comigo. Ele falou, cara, interessante. Não sabia que tinha esse mundo por trás aqui que posso ver a empresa com outro olhar, né? Mas ainda você não tinha um olhar ainda para finanças, Já nada. curtia o chão da fábrica, pelo jeito. Eu era muito mais mais operacional. operacional. Eu gostava muito da parte operacional dentro das empresas. E aí depois eu fui descobrindo quando eu fui estudar um pouco sobre o que contabilidade fazia, o que um contador faz, o que economia faz, o que a administração faz. E aí eu resolvi falar, cara, eu acho que a contabilidade combina mais comigo. Por conta de números, eu gosto de números. E até pelo que você estava fazendo ali já. Isso, e aí eu consigo... Pô, na hora que eu entendi que existia um balanço, que existia um DRE, que existia uma DFC, que ali eu conseguia enxergar números,
entender aqueles números, que a contabilidade me ensinava a entender aqueles números, eu falei, vou fazer contabilidade. Legal. E assim, eu sempre fui contraditório, né? Porque quando eu comecei a faculdade, todo mundo falava assim, a contabilidade só serve para concurso. É um estereótipo. O contador tem que... você faz esse curso só para poder ter um ensino superior para fazer um concurso. Rodrigo, agora eu ouvi você falando, veio um insight. Eu acho que eu nunca pensei assim, que contabilidade é como se fosse ali um diagnóstico através de números de como está, de fato, a realidade de uma empresa. Então, mais do que só bater um número, indiretamente você diagnostica uma empresa, né? Fazendo um paralelo com o diagnóstico, a gente aprende na faculdade que, por exemplo, o balanço é o raio-x da empresa. É uma fotografia da empresa naquele momento que o balanço foi fechado. Que legal. Então, naquela fotografia é um raio-x. Eu consigo identificar diversos fatores só para analisar um balanço. Sim. Consigo ver, por exemplo, se a empresa tem... Atendo clientes que falam, nossa, eu vendo e não vejo dinheiro. Aí você vai olhar, o dinheiro do cara está todo no estoque. Ele não sabe por quê, mas é um dinheiro parado. Está tudo no estoque. Mas é dinheiro, Mas né? É dinheiro. Seu resultado está aqui, no estoque. Você precisa desovar esse estoque. Então, pela contabilidade, a gente consegue analisar esses indicadores. Eu não preciso estar olhando o estoque dele com um monte de produto lá dentro. Pelo balanço, eu consigo ver que ele tem... Cara, você está com um problema no seu estoque. Você precisa fazer uma análise ABC, alguma coisa de giro de estoque para a gente ver como desovar esse dinheiro que está parado. Olha só. Fazendo um paralelo com investimentos, né, pegando a área da Núbia, é a mesma coisa que o cara que tem dinheiro e está na poupança. Vou falar porque a gente está falando disso sobre ontem. É quase que como tá parado, né? Tá parado o dinheiro. Isso. Tá parado. E aí ele diagnostica, depois a gente entra nisso, no seu tratamento. Sim. E aí eu me falei, cara, contabilidade é interessante, vou fazer. Legal. Entrei, passei na faculdade, tudo. Comecei a entender melhor e aí eu comecei a falar, quer saber, eu vou voltar a trabalhar na loja, mas agora com um olhar estratégico. Não vou pro operacional, eu vou pro administrativo da loja. Então eu voltei novamente para a loja, conversei com minha mãe e falei, me dá um voto de confiança e deixa a administração da loja comigo por um tempo. Porque como tem família no meio, né, você precisa falar, deixa eu tomar as decisões um pouco aqui para não impactar muito. Então deixa comigo por um tempo. E foi bem no começo, que eu estava nos primeiros anos de contabilidade, vendo um monte de coisa, e aí eu olhava para a loja, e aí começou uma coisa interessante, né? Eu aprendendo sobre balança, sobre DRE, eu chegava na loja, tinha um contador na época, que eu não era formado, eu falava, eu preciso ver o DRE da loja. Aí ele, não tem. Como assim não tem? Porque a empresa é do Simples Nacional, não precisa fazer. Olha. Aí eu falei, tá. Fui deixando, né? Então eu falei, desde quando eu formar eu me viro, o que vai fazendo. Mas o que eu comecei a fazer? Um estranhamento, assim. Sim, mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um balanço meu. Do jeito que eu achava que tinha que ser feito. No Excel, informações que pegava do sistema. Então eu pegava tudo que eu estava aprendendo na teoria e começava a botar na prática, mesmo sem saber se eu estava fazendo certo. Mas pelo menos eu comecei a enxergar alguns números. Comecei a ver alguns problemas, falar, nosso prazo de pagamento está muito apertado, a gente precisa negociar isso com o fornecedor, nossa política de venda de preço tá estranho, não tem, o markup nunca foi feito corretamente. Então, Engraçado que isso não deixa de ser uma engenharia, né? Sim. Mas então, de certa forma, o planejamento, isso, né? A gente acaba entrando ali num conceito de engenharia, né? Que precisa planejar para construir. Em pricing, né? Como eu já passei por marketing, a gente falava arquitetura de preços. Né? Então, é algo nesse sentido. Sim, e aí eu falo que assim, a faculdade junto com a escola foi um grande laboratório que eu tive. Por quê? Por estar ali num comércio do dia a dia, eu precisei entender um pouco de marketing, um pouco de preço de venda, um pouco de atendimento a cliente, um pouco de seleção, que eu precisava escolher uma pessoa para me ajudar na venda. Precisei aprender um pouco de tudo. Você foi além do técnico, né? Porque quantos profissionais, especialistas em contabilidade, não têm esse olhar de business, né? Eles vão lá e executam esse diagnóstico, né? E é técnico, né? E por isso que eu falo que quando eu falo um pouco da história da Contralx, né, de como eu entrei na contabilidade, eu preciso falar um pouco do meu histórico, porque tudo que eu tenho hoje de análise analítica, né, tipo de olhar analítico, é porque eu fiz faculdade de contabilidade estando dentro de uma empresa comercial. Sim. Então eu pude ver outras análises também, né? Pude ter outros olhares, não só de como contador, né? Não só... Eu falo, né? Eu tive, como contador, eu tive os dois lados. A pessoa que precisava de um serviço de um contador, quanto empresário, e agora eu estou do lado de fora como contador oferecendo um serviço para o empresário. Olha aí. Então eu consigo enxergar dos dois lados da moeda, né?
E finalizando, né, minha história um pouco, meados ali de 2020, 2021 mais ou menos, eu resolvi sair da loja. Não, 21 não, tô falando besteira. Pós-pandemia? Não, foi Voltando foi bem um pouquinho, antes. né? Foi bem antes, foi... A gente tá em 2024, foi em o tempo é uma 2017. Foi 2017. Nossa. Eu saí da loja, já vai fazer 10 anos. Meu Deus. Eu saí da loja pela última vez, porque eu falei pra minha mãe, falei, ó, tô gostando bastante da contabilidade, preciso atuar no escritório de contabilidade agora pra ver como é por dentro. Não só ficar no passo olhar além, aqui de né? faculdade e tudo mais. Eu tava no meu último ano de faculdade. Até acessar outros tipos de empresas, Exatamente. outras dores. E né? aí eu já tinha definido que não, eu vou ser contador. Sim. Vou ser contador. Não sei se eu vou ser concursado, não sei se eu vou ser de alguma forma, mas falei, eu vou ser contador. E aí foi o meu último ano na loja, conversei com minha mãe, falei, mãe, você assume novamente ali a administração, tudo, que eu preciso trabalhar no escritório de contabilidade. Foi quando eu comecei a sair e fui atrás, fui fazer o que todo mundo faz. No último ano de faculdade, fui procurar estágio Sim. em contabilidade. Sim. Falei, você vai fazer estágio? Nossa, você trabalha lá, hoje você é tipo administrador da loja. Você Falei, tem não, uma vou fazer empresa, estágio, eu preciso né? começar do zero, porque ninguém me conhece como no ramo ali de contabilidade, né? Legal essa humildade Então eu sua. preciso começar do zero, eu preciso entender como funciona o dia a dia do escritório de contabilidade. Eu tô vendo lá de cá. E aí eu fui entregando o currículo, tudo, para fazer estágio. Eu tava procurando estágio. E eu pegaram meu estágio num escritório grande aqui de Cuiabá. E me chamaram para fazer um teste, né? Então, hoje na contabilidade a gente tem muita questão de fazer teste para a pessoa entrar, porque precisa ter Saber se alguns ela conhecimentos conhece, básicos. né? Exatamente. Então, me chamaram para fazer um teste. Eu até estranhei na hora que eu vi, né? Tipo, o nível do teste. Falei, cara, isso aqui não é para estágio, isso aqui já é para ser contratado, né? E eu, até então eu tava achando que era estágio. Fiz a prova, no dia seguinte me ligaram, falando, ó, vem aqui pra gente conversar. De novo, parecido. Em uma das maiores, né? Maiores escritórios. Hoje é o maior que tem, escritório maior de contabilidade, escritório, né? É o maior escritório Mais de contabilidade. tradicionais, né? Sim. São 30, na época eu já tinha 38 anos de mercado, hoje já tá beirando ali os 45. E aí me chamaram, saí de lá contratado. No mesmo dia eu já fiz a entrevista, aí já me levaram para falar com o dono, gostamos do currículo dele e tudo mais, isso aqui, vamos lá. E comecei no dia seguinte, só que assim, foi uma virada, porque eu estudava de manhã e eu queria fazer estágio à tarde. Foi tudo ao contrário. Me contrataram para trabalhar como já auxiliar contábil de manhã e de tarde, então eu tive que mudar minha faculdade para noite. Que loucura. A minha sorte é que eu estava no recesso da faculdade, no intervalo entre semestre e outro, eu já perguntei, já fui lá na coordenação e falei, preciso mudar para de noite, vocês se viram. Ou então eu vou perder um semestre e volto no outro. Caramba. Mas deu tudo certo e eu fiquei 1 ano trabalhando no escritório, estudando à noite, né, terminando minha faculdade. Só que o bichinho do empreendedorismo tinha me picado já, né? Já. E aí eu falei, cara, beleza, entendi como funciona aqui, mas tá faltando alguma coisa. Eu não consigo ficar sentado aqui fazendo a mesma coisa todo dia. E aí foi onde eu conheci meus sócios. Uma é a Thalita, que é minha esposa também hoje, então é sócia na empresa PJ, e na e física. na PF. E o outro foi o Dalmo. Os dois trabalhavam na Contaud. Desculpa, falei o nome? Não sei se eu posso. Pode falar. Não sei se eu posso. Depois a gente pede patrocínio. Atenção com o Taudi. E aí, primeiro eu conheci o Dalmo, que ele foi meu pai, né, que a gente chama lá dentro, porque ele que me ensinou. Então, quando eu entrei, já me colocaram, Dalmo, esse aqui é o guri novo que chegou aqui, você vai ensinar ele. E foi até interessante que o Dalmo, nos primeiros dias, ele me olhava com aquela cara, tipo, nossa, mais um pra eu ensinar? E aí aconteceu uma coisa bem curiosa. Então mesmo. hoje o seu sócio antes Foi quem me ensinou, foi quem estava me ensinando. De certa forma, o superior dele. Exatamente. E ele foi designado para me ensinar, né? E aí ele me passava as empresas as menores, no começo, me passa as menores. Só que aconteceu uma coisa bem interessante. Com uma semana lá dentro, o Dalmo teve um problema de saúde e ficou uma semana sem ir. E eu, no primeiro dia que eu cheguei lá, o Dalmo não foi, eu fiquei perdido, né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí o pessoal falou, não sei, vê aí o que o Dalmo deixou pra você fazer aí. Aí eu falei, beleza, ele tinha me passado isso aqui, eu vou continuar. E aí eu fui um pouco além. Falei, peraí, vou dar uma olhada nessa empresa como um todo, né? O que mais que tá precisando fazer aqui? E comecei a fazer alguma coisa que ele não tinha me passado. Fui adiantando um serviço para ele se ele me pedir, né? E aí a gente começou uma amizade, porque assim, ele já não me viu como um guri que acabou de entrar, ele já me viu como... Assim, falou tipo assim, opa, peraí que esse guri conhece um pouco mais. Pode até me ajudar, né? Sim. E foi assim, minha passagem lá foi muito interessante, falando novamente, porque eu com 3 meses de escritório, eu comecei a ensinar pessoas que estavam lá há 5 anos.
Então eu entrei num período de entrega de declaração, que é que a gente está agora em maio, junho, que a gente entrega. É como se fosse a piada não era tão ruim, gente. É como se fosse o imposto de renda da pessoa jurídica. A gente entrega balanço, várias coisas. Sim. E eu tinha muita familiaridade com o sistema que eles usam lá, porque eu tive aula na faculdade com esse sistema. Então eu aprendi a configurar esse sistema. E o pessoal lá não sabia. Então foi uma coisa que eu me espantei, assim. Falei, cara, eu entrei num escritório grande e o nível de conhecimento não é... Nossa, sabe? Eu achava que era um mundo paralelo. Eu falei, nossa, pra você estar aqui dentro... Não sei se posso falar palavrão, mas você tem que ser foda pra estar aqui. Então eu vi que não era bem assim. Falei, cara, não é bem assim que funciona aqui dentro. Sim. E aí eu comecei... Pode falar palavrão, tá? A gente vai dar mais trabalho pro Kaique depois, na edição, né? Produção. Mas pode, não tem problema. Mas é sobre Inclusive, isso. enquanto a gente conversava, caía um copo, derramou, mas caiu o celular. Eu não quis te interromper. O celular foi para assistência, tá tudo certo enquanto acontecia. Mas a gente não queria interromper, tava muito legal. Eu tava achando tranquilo. muito legal, porque eu lembrei. Você também vai contar dos seus estágios. Acho que todo mundo teve o bichinho picado ali pelo comércio. Sim. Os pais, né, que estimulavam a gente, levavam a gente pro comércio. Temos 3 histórias parecidas Muito. aqui, né? Você atribui isso, essa relação, primeiro, com a empresa familiar, até a sua contratação ter sido um sucesso, né? Logo de cara você foi contratado. E o sucesso ao longo da sua carreira dentro da sua primeira experiência? Sim. Atribui a experiência empreendedora? Assim, eu não acreditava muito naquele papo que os psicólogos falam, né? De, seu pai, sua mãe, você é um pouco... como que é a sua relação com o pai e mãe? Sempre que eu chegava para fazer terapia, a primeira coisa que o pessoal perguntava, como que é a sua relação com o pai e mãe? Eu já levantava e disse, não vamos entrar nesse clichê, não. Eu achava que era um clichê. Um pouco também. Não, mas eu conheci um psicólogo muito bom que, no final, ele me mostrou uma coisa. Eu falei, eu sou igual meu pai e minha mãe mesmo. Então, assim, depois disso eu comecei a... Pé, né? Exatamente. Depois disso eu comecei a ter um exame mais de consciência de vendo, cara... Por que eu resolvi, né, empreender, ir pro caminho mais difícil? Aí eu comecei a lembrar de todas essas coisas. Falei, cara, desde os meus 8, 7 anos eu já estava inserido num meio ali de comércio, né, de empresa. Então, eu já fui criando uma casca ali com relação a isso. Então, só voltando ali na Contagem, quando eu resolvi entender como funcionava ali, eu fui promovido lá para auditor, para várias coisas. E aí chegou num momento que eu falei... Já estava bastante amigo do Dalmo. Na época, nem eu e nem o Dalmo tínhamos CRC, somente a Thalita. Então, aí até eu conheci, né, a Thalita dessa forma. Eu e o Dalmo, a gente já estava pensando em montar empresa e tudo mais. Aí ele falou, mas a gente precisa de um CRC. Eu olhei para o lado, olhei para o outro. Eu falei, acho que a Thalita tem, não tem? Olha! Tudo começou num CRC. Tudo começou num CRC. Ele se interessou por muitas coisas. Interesse. É a desculpa que ele dá, tá, Thalita? Que é o CRC, tá? É que você não tá aqui agora. Mas ela sabe, a gente brinca sobre isso. Eu falo, se não fosse o seu CRC, eu não tinha falado que você não. Não tinha falado nada. É isso aí. Tá. E aí, Aí eu chamei os dois pra conversar, né? Eu já tava mais íntimo dele e falei, tem uma ideia assim, assim, assado, eu quero montar um escritório porque eu entendo dessa forma, que eu acho que não funciona, que não tem isso aqui. Eu acho que é uma coisa diferente. Depois eu explico o que é o diferente. Claro. E aí eles começaram um monte de pergunta, né? Com medo. Que era uma coisa que eu já não tinha mais. Falava, mas e isso? Falei, não, dá pra gente resolver assim, assim, assado. Porque eu vi essas dificuldades com a minha mãe. Minha mãe passou por esses medos, minha mãe teve esses problemas e eu vi como ela enfrentava. Então, por mais que não foi assim a empresária perfeita, digamos assim, não foi um case de sucesso, né? Lançou um livro falando sobre tudo, mas eu via que tinha solução para tudo. Sim. Tinha solução. Sim. Aí uma das perguntas, mas e dinheiro para começar? Eu falei, a gente não precisa de dinheiro para começar, eu não vou precisar comprar um produto para vender. É o que eu tenho na cabeça. Tipo, contabilidade, um lado bom é isso, uma prestação de serviço, um lado bom é isso. Né? Eu não tenho um produto que eu preciso comprar, fazer estoque e depois vender. Não, é o meu conhecimento. Capital humano, né? Capital humano. Aí, outra pergunta, mas a gente precisa de um sistema. O sistema hoje, o melhor sistema que tem de contabilidade, era inviável na época, caro. Eu falei, não tem problema, eu vou dar um jeito. Fiquei madrugada caçando um sistema que tivesse um custo-benefício bom ali. Eu achei um que era, até tantas empresas, era de graça. É o melhor? Não é. Mas dá pra gente começar. Sim. E aí a gente foi. E até que a gente saiu da Contaut, cada um saiu no momento, tá? Eu saí primeiro, eu fui o primeiro a entrar e o primeiro a sair deles. Ou seja, ou melhor, foi o último a entrar e o primeiro a sair, né, dos sócios. E
de novo, eu saí, eu ia começar de novo num estágio, porque eu falei, ó, eu fiquei 1 ano na Contaldi, não quero ficar parado. Então, recebi uma proposta de estágio, eu aceitei. Falei, não, vou, não tem problema. Sim. Só não queria ficar parado. Sim. Nesse mesmo dia, eu fui lá, o cara olhou pra mim e falou, cara, você sabe que a vaga é de estágio? Eu falei, sei. Seu currículo é bom. Não tem problema, eu só quero aprender. Era uma empresa de administração de condomínio, ia fazer parte financeira de condomínios, era uma coisa a mais que eu ia aprender. Só que eu fiquei um dia só porque eu recebi uma proposta, de um dia pro outro. Quer falar o nome também? Da empresa que eu recebi a proposta? Posso falar, é Energy, uma empresa de energia solar, uma grande empresa hoje em Cuiabá. Sim. Eu recebi uma proposta de um cara que era amigo do meu pai, ele estava precisando de um braço direito para o financeiro. E aí ele lembrou que eu fazia contabilidade e tudo mais e me chamou. E então a ideia inicial era ser o financeiro da empresa. Falei, não tem problema, vamos. Enquanto isso, aquela substância, né? A sementinha da Contral. Da Contral que já tava gatinhando. A gente tava pensando. Semeando ali. Nessa época o Dalmo ficou na Contaldi. A Thalita tava no seguro-desemprego, caçando ainda o que ia fazer, né? Procurando o que ela ia fazer. E eu fui para a Energy trabalhar como financeiro. E aí lá dentro, como financeiro, eu comecei sou meio inquieto, comecei a ver algumas coisas tributária, fiscal. O contador não fez isso, o contador não fez aquilo. Novo a questão da inquietude no empreendedor. E esse olhar, quando você passa por essa experiência em empresa familiar, o olhar para os erros, para as oportunidades, para as falhas, enfim, está muito mais apurado, né? Sim. A gente tem uma ótica muito mais voltada para essas questões, porque a gente já passou por elas lá atrás, sim, né? sim. Por esses aprendizados. E aí você entra com uma vantagem competitiva no mercado, porque aí você já entra com esse olhar. Então é muito importante para a gente que já começou. Eu comecei aos 11 anos, você também começou bem lá atrás, né? Você falou que começou... Primeiro contato foi com 7, mas primeiro contato trabalhando foi com 14 anos. Então imagina, acho que 14 anos, é uma fase que você absorve muito, né? Sim, eu sempre ia com os meus pais fazer entrega de produtos, eles sempre foram comerciantes, eles falavam que só não vendiam a filha porque amavam, eles amam. Você entrava na negociação, quase, né? E eu tô desde pequena vendo eles nesse movimento comercial, mas eu sempre falei que eu não ia ser. É, E virou, né? E virou empresário. sim. E é isso. E que bom, né? E que bom. Sim, que bom. E aí, na Energy, surgiu a oportunidade. O Nelson, eu até falo, todo ano eu brinco com o Nelson, falo, cara, Nelson, tudo isso aqui é graças a você, né? Porque ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de ser o meu primeiro cliente. Então, eu estava na Energy como financeiro, ele falando de contabilidade, não sei o que, ele falou, você já formou? Perguntou para mim, eu falei, ainda não. Ainda estava também. Eu ainda tava na faculdade. Tipo assim, meu último ano de faculdade aconteceu de tudo e um pouco, Que né? loucura. Então eu falei, ainda não formei. Falei, por quê? Falei, você não quer fazer contabilidade aqui? Falei, quero. Mas você não tem CRC? Não tem problema, eu tô montando um escritório. O papel tava engavetado, tipo assim, a ideia tava engavetada. Mas na hora eu falei, eu tô montando meu escritório. A Thalita tem o CRC, eu tenho mais um sócio meu que também tem CRC, a gente tá montando um escritório, não tem problema. Falei, beleza então, vê aí, faz uma proposta pra gente. Assim, isso foi umas 10 horas da manhã. Na hora do almoço, eu tava, tipo, tremendo, né? Eu liguei pra Thalita, liguei pro Dalmo e falei, fechei um cliente. Ele disse, como assim? Se vira, fechei um cliente. Olha. Novamente. À noite eu explico melhor, fechei um cliente. Existe uma humildade, muitas vezes, de quero aprender, quero aperfeiçoar a qualidade do meu trabalho, eu sei que eu posso ajudar outros empreendedores, posso agregar. Você vê que isso aparece nos empreendedores que a gente conversa. Mas, ao mesmo tempo, existe esse ímpeto de ir pra frente e falar, eu te ajudo, tá bom, né? Vamos lá, eu resolvo. Por exemplo... Eu dou um jeito e resolvo. Resoluto, né? Isso. Foco na solução. Isso. E assim, né, no fundo, tava morrendo de medo. Falei, caramba, e agora? Como que funciona a parte prática, né? Tipo assim, Boa. E aí? tem que ir na Cefaz, vincular o cliente com o contador. Cara, eu nunca fiz isso, nunca fiz esse processo. O melhor tem isso, exercício é o primeiro cliente, né? Sim, Você então, tipo pegou assim, o todos primeiro aqueles cliente, dados, aquelas particularidades técnicas, assim, que eu ainda não tinha passado, Processos, né? eu ia passar agora. Falei, e agora? O que eu faço, né? Falei, não, o importante era fechar. Fechei, a gente vai dar um jeito. E você é daqueles que se viram e vão atrás para saber como fazer ou sempre Sim. fica, fulano, como que faz? E Não, um pouco eu dos assim, isso eu acho até um pouco defeito meu, porque eu demoro às vezes para perguntar. dois. Porque
eu gosto de entender o porquê. Então, às vezes, por que eu tenho que fazer isso? Então, às vezes, eu prefiro estudar para entender o porquê. Mas eu sei que tem uma pessoa que sabe, então se eu conversar com ela 2 minutos, eu vou ter aquele porquê mais rápido, né? Então, às vezes, eu bato muito na cabeça tentando aprender para achar uma solução do que ficar perturbando as pessoas. Isso me ajudou muito, porque eu consegui aprender muita coisa sozinho. Mas tem aquela coisa que, às vezes, se eu tivesse uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu posso perguntar que ela sabe tudo, tipo, ia me ajudar. Sim. Mas eu não fico parado esperando essa pessoa cair do céu. Se eu não sei a resposta, eu vou atrás. Eu aprendi isso, principalmente depois que eu fechei esse primeiro cliente, que assim, eu preciso fazer acontecer. O que tem que ser feito para fazer acontecer? Preciso ir lá na Cefaz, ficar sentado lá para tirar dúvida? Eu vou fazer isso. Excelente. Então, eu faço isso com todos os meus clientes que entram. Você trabalha, por exemplo, o cliente pergunta, você trabalha com indústria? Trabalho. Sou um expert? Não, mas eu aprendo a ser especialista naquele produto que o cliente está fazendo, porque eu vou para a empresa do cliente, eu vou entender como é que ele faz o processo de tudo. Não precisava fazer isso, não faz parte da contabilidade, mas eu Rodrigo, eu preciso disso para entender o que aquele cliente faz. Para eu poder trazer uma solução, quem sabe, depois de uma assessoria de investimento. Então, você se interessa mesmo. Sim, então hoje eu tenho uma rede de contato muito boa. Então, quando eu entro num cliente, eu vou a fundo para entender tudo que ele faz, para eu falar, eu acho que você está com dificuldade disso aqui, eu não consigo te ajudar, mas eu sei quem consegue. Boa. Então eu consigo isso. Consegue ter uma visão bem panorâmica mesmo para poder auxiliar o cliente. Sim. E, de novo, é aquele ponto que eu percebi quando ele começou a falar, porque além do que a gente vê isso, né? Que todo mundo já teve algum serviço de contador, enfim. É uma coisa bem prática, bem... Né? Não envolve muito parar e dar uma sugestão de ainda eficiência financeira, né? E tá interessante você falar isso, Nubia, que foi isso que eu senti quando eu trabalhava nos outros escritórios. Que era muito o pós-acontecimento. Que a contabilidade a gente tem 2 etapas, né? A gente pode trabalhar com uma contabilidade consultiva que eu acompanho o cliente, ou eu posso trabalhar com a contabilidade tradicional que eu vou ver o que aconteceu no mês passado. Então, por exemplo, apuração de imposto. Eu vou apurar imposto do mês que passou. Então, se eu não acompanho diretamente, não tenho interesse pelo meu cliente, às vezes ele emitiu uma nota errada, eu vou apurar um imposto maior, mas a nota já foi emitida, não tenho o que eu fazer. Então, entra o trabalho de orientação lá no começo, que eu preciso falar, tá acompanhando ali, putz, o cliente emitiu uma nota errada, peraí, dá tempo de cancelar ainda, vamos conversar com ele. Então, muitos escritórios trabalham com o pós, que é o mais tradicional. Falar, a gente está em maio, eu estou fechando o que aconteceu em abril. Se o cliente errou em abril, fez alguma caquinha lá em abril, mês que vem ele corrige, não dá mais tempo não. Então, isso foi uma coisa que eu senti falta, que me deixou um pouco inquieto. Falei, mas você vai apresentar um balanço de 2020 lá no final de 2021? Eu sinto isso quando eu recebo de clientes PJs os balanços para abertura. Você vai abrir um cadastro de assessoria, né? Tipo, vai abrir um cadastro na conta XP e o cara não tem o balanço do mês, tem o balanço do ano passado. Sim. Porque nós, contadores, tá? Isso eu vou falar como me incluindo também, a gente precisa atender 2 coisas, né? A gente precisa atender o cliente, mas eu falo que a gente precisa atender primeiramente a Receita Federal. A gente precisa trabalhar com os prazos da Receita Federal. Então, por exemplo... Não vou brincar de novo. Então, por exemplo, quando a gente fala de balanço, muito contador fala, mas a Receita Federal só exige o balanço dia 31 de maio. Por sinal, é final desse mês. Tá, mas por que eu vou esperar 31 de maio só para atender a Receita Federal? Por que eu não fecho em janeiro para atender a necessidade do meu cliente? Para ele abrir uma conta em banco, ele vai precisar de um financiamento, de alguma coisa, o banco vai precisar do balanço. Ai, tô com uns casos aí pra te passar. Fala um pouquinho mais alto no microfone, Núbia, que eu acho que a produção falou ali, né, produção? Fala um pouquinho assim. Pode seguir. Bom, então antes da Núbia fazer a próxima pergunta e dizer para você que ela tem uns casos para te passar, a gente sabe que aqui no pátio, a gente está no meio do coworking, né, com o estúdio do Pátio Cash. E nós temos, hoje nós estamos gravando numa sexta-feira, nós temos toda sexta-feira, nesse horário da gravação, a hora da pipoca. Então, quero te oferecer uma pipoca, dizem que dá sorte também, né? Ah, é? Então... Se você obrigado. comer pipoca e não quebra o dente, significa que... Vai aparecer os crack no microfone. A gente avisa, né? Se tiver, a gente é amigo, a gente avisa. Eu já comi a minha pipoca antes de derrubar o meu copo. Uma água também. Tá tudo certo. Se quiserem mais alguma coisa, só pedir para a produção, porque a gente costuma trazer as delícias que tem no nosso café do pátio aqui no coworking, né?
Café gelado, Eu pipoca? preciso de um microfone desse no escritório. Falar assim, ó, preciso de uma água. E alguém traz Isso, aí ó. Mazinho tá ali agora, é ele que tá ali. Eu falei que parece que a gente tá na China, né? O Big Brother. que todo mundo ouve professor de tudo. Big Brother com, né? Se precisou de alguma coisa, tamo ali. Mas é isso, todas as delícias são sempre disponíveis aqui para os Maravilha. nossos convidados que vêm Inclusive, até o podcast. Patrocinadores de doces aqui de Cuiabá. Mandem para cá, falem com a gente. A gente teve um último, né, produção? A gente teve A gente um sempre ontem pode ainda. testar para vocês ao vivo. Mas fica calmo. Exatamente. Inclusive chegou na gravação de ontem, chegou no meio da gravação, pegamos a Letícia de surpresa. A Letícia é a nossa Essa produção não tava, também, por nossa. isso que eu tô assim. E é verdade. E hoje nós estamos sendo patrocinados pelo próprio Café do Pátio Coworking, então vocês são sempre muito bem-vindos aqui Muito obrigada, Rafael. com essa recepção. E agora a Núbia vai seguir. Do presente, né? Agora nós estamos entrando já... Passamos um pouco das questões de como chegou até aqui, falamos um pouco dos desafios, o que você encontrava aí de limitações no mercado, mas ao mesmo tempo você também galgando espaço ali para como solucionar, porque também você não nasceu com tudo pronto. Sim. Foi ali caminhando, né? Até se você quiser comentar um pouquinho mais disso, de como você foi afinando mesmo e afiando o machado para essas dores que você reparava. E já contar, né? Aí você pega esse gancho para nos falar como que são os serviços oferecidos no seu escritório hoje. Legal. Né? E o que diferencia, então, dos Sim, concorrentes. legal. E também, por que Contraux? Eu tô curioso. Tá curioso? É. Isso aí é... Clientes. Isso aí é a Thalita que escolheu esse nome, mas daqui a pouco a gente entra no porquê desse nome. Tá. O meu primeiro cliente foi a Energy, então até então eu era um escritório contabilidade tradicional. Na verdade, eu nem sabia o que eu era ainda, porque falei, não, vamos fechar e fechamos e vamos indo. No começo, qualquer comércio, né? Comércio, serviço, qualquer coisa, você precisa de um apoio ali, de uma rede, de uma indicação. Você vai, chega no amigo, chega na família, fala, montamos um escritório, consegue indicar, posso conversar com alguém que vocês conhecem? Então, assim, eu falo que sim, nossos primeiros 20 clientes foram indicações de famílias, de parentes. Uma lista de casamento, né? Então, por exemplo, peguei meu irmão que tinha escritório de engenharia. Falei, não, você vai ser meu cliente, não quero nem saber. Vem pra cá. Fui pegando a própria loja. Tem alguém que não precisa de contador? Abrir o CNPJ precisa. Abrir o CNPJ precisa e até mesmo vários E CPFs. quem não abriu... Exatamente. E quem não abriu precisa abrir um CNPJ. Exatamente. Né? A gente tem muitas pessoas que ficam trabalhando como autônomo, né? Então a gente pega médicos, dentistas que são autônomos e tá deixando muito dinheiro com o leão. Fazendo lá no imposto de renda e a gente consegue com uma economia tributária gigantesca fazendo um planejamento societário, né? Que a gente chama, que é essa parte de legalização de empresa. Mas os primeiros 20 clientes, assim, me surpreendeu muito, tipo, a gente até brinca aqui no começo, falando, nossa, eu tive um certo privilégio porque o meu pai tinha um antigo escritório que ele não usava mais, que ele fechou uma parceria com um outro engenheiro, e essa estrutura estava abandonada. Você diz o espaço físico. O espaço físico. Então, essa estrutura estava ali... Tinha limpeza, tudo, mas ninguém usava. E aí eu falei, pai, posso usar o lugar lá sem pagar aluguel? Eu vou pagar energia, eu vou pagar tudo, mas não vou pagar aluguel. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Então, assim, primeira despesa, né? A internet, peguei um notebook meu mesmo. Sim. E a única funcionária que eu tinha era a Thalita. Eu não trabalhava no escritório o dia inteiro e nem o Dalmo. O Dalmo trabalhou um tempo no São Mateus e eu continuei trabalhando em Energy como financeiro. Eu fiquei como financeiro da Energy e a Thalita como contadora da Energy. A troca de informação era mais rápida, tudo isso. Só que nesse primeiro começo a gente não tinha definido ainda o que a gente queria fazer, porque a gente precisava falar, vamos ver se a ideia vai dar certo, né? Então, no primeiro ano, assim, a Thalita ainda estava recebendo algumas parcelas de seguro-desemprego. A gente até brinca, nosso primeiro cliente, assim, depois da Energy, foi um cliente que eu fiz um decore e eu troquei por cadeira. Falei, eu preciso de cadeira. Olha. E o cara falou, cara, eu tenho umas cadeiras lá que eu não uso, você quer? Vamos fazer uma pergunta? Eu falei, vamos, não tem problema. É isso aí, né? Então... Me identifiquei, parte 3. É isso, a gente precisa, né? É que tem profissionais... É que eu não chamo de empreendedores, né? Que tem esse receio, né? De, tipo, dar as caras, falar, pô, eu tô crescendo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Porque nem sempre é tudo perfeito, né? A gente começar com as cadeiras que a gente foi lá e comprou, às vezes é uma negociação ali, uma permuta, algo que você teve que fazer, que foi um bom negócio, que foi uma boa troca e que foi solução também, né? Eu acho que isso é principalmente porque ele acredita muito no projeto.
Não fica sim. esperando acontecer. Então, Principal até a questão fator. de acreditar... Nos 2 primeiros anos, eu trabalhava na Energy, tinha o escritório em paralelo. Então, eu saía da Energy e ia pro escritório trabalhar à noite. Que loucura. Então, a noite era o nosso ponto de encontro. Eu, Thalita e o Dalmo. Thalita ficava o dia inteiro no escritório. Então, o Dalmo saía de onde ele estava trabalhando. Eu saía, a gente se encontrava no escritório para ver o que estava acontecendo e traçar estratégias. Sim. Foi aí que a gente começou a receber clientes de indicação. Então, por exemplo, o parente já começou a indicar uma outra pessoa. O cliente que está aqui já começou a indicar um outro. Então, aí chegou assim... a data do CNPJ do escritório é abril de 2017, né? Mas, assim, finalzinho de 2016 a gente já tinha começado ali, como todo brasileiro, a gente começou sem um CNPJ. A gente não sabia Então o que ia você acontecer. sabe na pele essas Sei como limitações. Sim. É skin the game. E aí a gente Pra quem começou... não sabe, né, essa expressão, tá o seu na reta mesmo. Né? Aí a gente começou falando, não, agora a gente precisa ter uma conta bancária para emitir boleto, para emitir nota, para fazer tudo. Então a gente começou. Abril de 2017 é a data de abertura do CNPJ. Com o avião andando, né? Eu brinco que até hoje a gente troca a asa do avião com ele voando. voando, Não posso parar para trocar. Mas a gente começou a ter um boom, foi quando eu resolvi me dedicar 100% ao escritório. Então foi ali em 2019, eu saí de férias da Energy, viajei e na volta eu falei, não dá mais, eu preciso ir pro meu escritório, que eu vou fazer lá crescer agora. Já estão com um nível de cliente que dá para pagar um salário para mim, dá para pagar um salário para Thalita. Que primeiro também a gente necessidades básicas, né? Eu preciso preciso me alimentar, né? Então comprar uma roupa, me alimentar. Parabéns. Então não tem como a gente viver só de sonho, a gente precisa fazer o sonho acontecer. Parabéns novamente. E aí a gente foi quando aí de fato começou a crescer o escritório, porque aí eu fui para dentro, comecei a pensar mais na parte estratégica e pensar o que eu poderia fazer para os meus clientes. E a pandemia veio, né, nesse meio termo ali em 2020, 2021, veio a pandemia, eu fiquei com muito medo de perder cliente, porque, cara, a gente ainda tava com 4 anos de escritório, muito instável, mas a gente não perdeu, a gente conseguiu ficar com todos os clientes, não teve nem... Eu fiquei com medo do cliente sair por conta de, vai fechar, vai quebrar, alguma coisa nesse sentido. Então a gente conseguiu ficar... Restrições financeiras todo mundo teve ali, a gente né? renegociou alguns contratos, não, eu diminuo um pouco, mas continua, vamos continuar... Aí entra um pouco lá do psicólogo que o contador tem, de conversar com o cliente, falar, não, qual que está sendo a sua dor? Às vezes eu já passei por isso, eu te ajudo. A Núbia me falou uma coisa ontem que ficou na minha cabeça. Ela, você ajuda muita gente, eu quero te ajudar agora. Você falou ontem, depois que a gente saiu da reunião lá. E parando para pensar depois que ela falou, eu falei, caramba, realmente, eu ajudo bastante as pessoas. Mas não pensando em nada em troca, eu ajudo porque é da minha índole mesmo, de querer ajudar. Desde que você começou lá, desde a tua mãe, que você viu que poderia melhorar o negócio. E aí a gente começou, no meio da pandemia eu consegui trocar de sistema, então eu fui pro sistema que é mais usado hoje no Brasil de contabilidade, então tipo assim, foi um grande marco no escritório, eu falei, agora a gente pode falar que a gente usa esse sistema. Uau. O sistema mais top de contabilidade, então foi um grande marco assim pra mim, falar, no meio de uma pandemia, trabalhando no home office, eu implantei o sistema em home office. O pessoal me ligava, a gente, Anidesk e Google Meet, e o pessoal implantando o sistema, fazendo migração, na época tinha, sei lá, 50 clientes na base. Por que esse sistema é bom para os seus clientes? Na verdade, não é bom nem tanto para os meus clientes, é bom para a contabilidade. Entendi. Porque ele é o sistema mais usado e mais completo hoje para esse escritório de contabilidade. Então, a confiabilidade é muito grande. Entendi. Depois que você parametriza, dificilmente dá erro. Então, no meu outro sistema que eu usava, que era mais simples, por exemplo, a Thalita, fazia um fechamento de folha de pagamento, por mais que eu esteja todo parametrizado, ela olhava lá a folha, sempre tinha um errinho, que era erro do sistema. O sistema não estava calculando correto. Então é o que a gente fala, que o pessoal fala, as máquinas vão substituir o contador, né? Inteligência artificial. Não vai em algumas funções, porque a máquina não sabe entender a legislação e ela sabe na hora que eu boto as fórmulas lá, ela sabe calcular. Mas se não tem uma pessoa para interpretar a legislação e descobrir como é a fórmula correta, qual é a alíquota, qual é tudo, a máquina não vai fazer isso sozinha. 2020, pandemia, 2021, você, Thalita e Dalmo, isso? Isso. Hoje, 2024, vocês são em quantos? Hoje a gente está em 10 pessoas no escritório. 10 pessoas, imagina. Depois de 2, 3 anos, né? Sim. 2, 3 anos. Depois da pandemia para hoje, eu acho que a gente cresceu ali em 3 anos, que eu não cresci em 4, sabe? Tipo, nos 4 primeiros anos eu tive um boom, que aí agora eu tô num momento que, assim, a gente cresceu, desorganizou, precisamos organizar um pouco para continuar crescendo, mas eu não parei, entendeu? Tipo, eu não parei para organizar. Falei, não, a gente vai organizar crescendo. Sim.
Porque não tem como eu parar, Sim. não vou parar para organizar a casa, não. A gente deu um intervalo de 15 minutos, igual no futebol, deu um intervalo de 15 minutos, entrou pro segundo tempo e não, aqui a gente vai arrumando algumas coisas durante o segundo tempo mesmo. A gente fez um trabalho com vocês me ajudaram, questão de missão, visão, valores. Então, a gente começou a pensar que teve uma mudança de pensamento, que assim, eu não é mais o Rodrigo contador, que é o que eu pensava muito. Não, eu sou contador. Não, eu sou empresário, eu tenho um escritório de contabilidade. De quase uma década. De quase uma década. Que 2 anos a gente faz 10 anos, né, de escritório. Então, E que você hoje treinou a tua equipe Sim. para executar toda essa inteligência que você elaborou, né? exatamente. E vamos falar um pouquinho de daqui para frente, vamos dizer assim. Eu quero saber, a gente quer saber, Rodrigo, quais são os projetos e iniciativas que o escritório tem hoje, a Contralx, trabalha atualmente. Certo. Algo que vocês estão buscando mais, com mais Isso, força agora. Tanto de vocês já olhando o cenário econômico. O que você acha que hoje precisa mais as contadores, as empresas de contabilidade ter, que vocês também possam estar nesse movimento de expansão? Qual que é o futuro da contabilidade? Como que vocês estão inseridos nisso? Eu vou responder essa pergunta concluindo a pergunta anterior que a Nubia me fez, que ela falou para fazer um gancho falando dos serviços, tudo. Fechou. A gente tem um serviço hoje no escritório que eu comecei a desenvolver ele em 2022, que é um trabalho mais financeiro do que contábil, né? Então, o meu escritório de contabilidade hoje, a gente está montando um hub de soluções. Então, o meu projeto futuro é eu ter um hub de soluções para empresas. Porque meu cliente, quando ele vem... Primeiro que a minha contabilidade não é uma contabilidade assim, só vou apurar o imposto, só vou fechar a folha. Eu tento implantar em quase todos os meus clientes a contabilidade em si. Claro. Existe até que a pessoa pergunta, mas o que é contabilidade, né? É porque contabilidade, né, ciências contábeis, digamos assim, é uma formação, um escritório de contabilidade, ele tem diversos serviços lá dentro. Então, ele tem fiscal, folha de pagamento, societário, e tem a contabilidade pura, que é o quê? Débito, crédito, balanço patrimonial, DRE, que é todos os indicadores financeiros da empresa. Por conta de regimes tributários, a gente, por exemplo, tem a galera do Simples Nacional. Existe uma brecha na legislação que fala que eles não são obrigados a ter a contabilidade. Então, isso já vem um vício de vários escritórios de contabilidade. Então, o cliente às vezes chega para a gente falando, não preciso de contabilidade, meu contador falou que eu não preciso de contabilidade. Só que se a gente lê a lei certinho, entrando só numa parte técnica aqui, fala que os escritórios não precisa ter, mas precisa pelo menos ter uma contabilidade simplificada. Ou seja, ele precisa demonstrar, nem que seja uma coisa simplificada, ele precisa ter um certo controle. Tá? Então, já fica até um alerta aí para as empresas, que o contador fala que não precisa ter contabilidade, existe uma vírgula na legislação ali. Boa. Existe um porém na legislação. Boa. Um exemplo claro, empresas que vão participar de licitação. Eu aprendi isso na prática, tá? Em 2020, eu fui participar de licitação com uma empresa de um cliente meu, empresa do Simples Nacional. Eu falei, não, tá tranquilo, não precisa de contabilidade, não. Na minha inocência, chegamos lá, a empresa ganhou, mas foi eliminada. A empresa... Não tinha a representação do... Não, o concorrente entrou com uma... Um projeto, uma liminar... Entrou com recurso. Um recurso. Falando, olha, eles não apresentaram o balanço do DRE. Nossa. Beleza. Aí eu fiz a resposta, né? Peguei a legislação, falei, conforme a lei complementar tal. Aí a contadora, que foi julgar, respondeu falando, por mais que a empresa seja micro e pequena empresa, esteja na lei complementar tal, os princípios da contabilidade exigem a contabilidade simplificada, tal. Tipo, descascou a legislação lá, falando, tem as vírgulas aqui da legislação. Isso, hein? Então, isso aí foi uma virada de chave no meu escritório, porque assim, a gente falou, a partir de agora todo mundo vai ter contabilidade. Se o cara não quer mandar o extrato bancário, o problema é dele. Eu falo bem assim. Uhum. Mas a minha parte eu vou fazer. Então, porque aí entra a questão de cliente que tem vício de outra contabilidade. Aí entra o cliente que acha que eu quero ver quanto que ele está ganhando para cobrar o honorário. Gente, quanto você está ganhando eu já sei. Eu não cobro honorário com base em faturamento. Eu já sei quanto que você está faturando. Então, isso olha não vai... que legal. Isso é bem interessante falar, né? Deixar claro que não é com base no que ganha, né? Acho que isso é um mito, né? Sim, eu tenho muitos clientes que falam, fico com medo de abrir vários CNPJs para você cobrar vários honorários. Porque às vezes tem, né? A questão de a gente abrir outros CNPJs por estratégias tributárias, planejamento tributário. Eu falo, eu não vou te cobrar pelo número de CNPJ, eu vou te cobrar por serviço. Por exemplo, se você, eu tenho um CNPJ que fatura X, emite 10 notas por mês.
Eu vou pegar dessas 10, eu vou botar 5 aqui e 5 ali. Vai continuar sendo as 10 notas no mês. Você vai continuar com os mesmos 3, 4 funcionários. Então, não vai aumentar o meu serviço. É só um CNPJ a mais, é só estratégia tributária. Então, é só uma economia tributária. Agora, assim, não, eu vou abrir um outro CNPJ porque eu vou começar a faturar mais mesmo em outro estado. Mas aí, beleza, aí eu tenho um outro serviço, tenho uma outra demanda. Então... Isso eu também não faço no meu escritório, eu não cobro por CNPJ. Tem muita gente que cobra, esse CNPJ tá parado, não tem problema, eu vou cobrar. Cobra o cliente. Eu cobro o cliente, a operação do cliente. Isso vai ser também agora para esses projetos futuros. Sim, e aí... Tá aí, gostei. Tá aí, você tá ganhando um cliente agora. Opa, maravilha. Eu sempre soube, eu só esperei este momento. Eu acho que a Núbia fez tudo isso muito estratégico, né, Núbia? Acho que tem um cliente lá no pátio. Eu aprendi muito bem com um cara que sabe fazer networking. Ah, tá. Toca aí, então. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas eu tenho um cliente que hoje, por exemplo, ele tem 5 CNPJs. Ele foi abrindo o CNPJ, o meu honorário não mudou. Porque eu entendi que foi só um planejamento tributário. Sim. Tá? Ele já fazia aquilo dentro daquele CNPJ. Eu só falei, faz num outro CNPJ porque a atividade é diferente. Vai impactar na sua tributação aqui. Então vamos segregar essas receitas. Então eu mesmo dei a ideia para ele. Aí ele veio com a pergunta, mas quanto você vai me cobrar? Eu falei, eu vou te cobrar o valor da abertura do CNPJ, que é um serviço à parte, mas a mensalidade continua a mesma. O meu serviço vai continuar sendo o mesmo. A gente só está fazendo uma economia para você. Então... Existe essa questão que eu cobro assim, o grupo, eu cobro o serviço, eu não cobro, eu não vejo o CNPJ, eu vejo a operação da empresa. Por isso que eu falei lá no começo que eu gosto de entender a operação da empresa, né? Eu gosto de entender como funciona para entender tudo que está envolvido. Excelente. E aí, com essa visão mais analítica, lá em 2021, que eu falei que eu comecei, em 2020, que eu comecei a fazer contabilidade de todos os clientes, apareceu um problema que foi, o cliente não tinha nada para me mandar. Não tinha extrato bancário, não tinha controle de despesa, não tinha nada. E eu fui entender o porquê que não tinha, né? E eu descobri que era desorganização financeira. Então, em 2021, eu lancei um produto, não é criação minha, tá? Vou deixar bem claro. Porque as pessoas veem falando que é uma coisa nova, pouca gente sabe, mas isso já existe lá fora. Mas eu acho que a metodologia, por mais que esse serviço seja seu, dando já um spoiler, é uma metodologia meio sua, tá? Por mais que você a forma de aplicar, a forma de aplicar, cada um vai ter a sua metodologia de aplicar. Mas eu tô falando do BPO financeiro, que é um serviço de terceirização do financeiro. Então isso aí já existe lá fora. Então nos Estados Unidos, por exemplo, o nome até é BPO financeiro, vem de uma sigla em inglês. Então isso já começou nos Estados Unidos há algum tempo. E no Brasil eu comecei em 2021 com esses clientes que eu precisava fazer a contabilidade, que eu falei, não, a partir de agora todo mundo vai ter contabilidade. Pedi o extrato, o cara não tinha o extrato. E aí eu fui entender melhor, entendi que era uma desorganização financeira das empresas, tá? Porque cada um tá focado lá no teu business, fazer dinheiro. Sim. Enfim. E aí eu fui entender, falei, como que eu posso ajudar? Aí, mais uma vez, em vez de eu ficar quieto no meu canto, eu falei, como que eu posso ajudar esses empresários? E eu descobri essa galera fazendo BPO financeiro lá fora. Eu falei, beleza, quem que faz isso hoje no Brasil? Descobri 2 pessoas, uma em Curitiba e uma em São Paulo. Fui aprender com esses caras. Então, comprei curso dos caras, uso a plataforma de um deles até hoje e trouxe para Mato Grosso. Então, assim, não sei dizer se eu fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros a fazer serviço de BPO financeiro. Claro. E eu comecei testando com um cliente. Falei, eu preciso testar esse produto. Pode ser você, minha cobaia? De graça, no 0800, eu preciso testar. E aí, explicando, né, o que é o BPO. A contabilidade, eu falei que a gente enxerga o pós, né? Sim. O BPO eu enxergo todo dia da empresa. Porque eu substituo o financeiro da empresa. Então, eu passo a ser o financeiro daquela empresa. Tudo de forma remota, um serviço terceirizado de financeiro. Então, eu controlo quantas a pagar, quantas a receber. Eu emito nota para o cliente. Eu cobro o cliente do meu cliente. Então, eu capturo nota fiscal que ele comprou para ver se já tem o boleto, se já está tudo certinho. E eu ainda faço a parte de agendamento bancário, né? Então, eu vou lá no banco, agendo, deixo pronto... O trabalho do cliente é pegar o celular e confirmar os pagamentos. Isso faz com que o cliente, o empresário, o dono, foque no core business dele. Que é o business... Não dizendo que não seja importante, mas ele consegue focar no comercial, nas vendas. Que vai trazer esses fluxos, que vai trazer o fluxo. Olha que interessante. Sim, e aí de 2021 foi pelo primeiro teste, 2022 a gente começou a aperfeiçoar, comecei a trazer umas ferramentas melhores. E aí 23 foi uma grande virada de chave, que aí eu entendi, o BPO tá pronto. Vamos vender agora. E aí a gente começou... Hoje o meu principal atrativo hoje para trazer cliente é através do BPO financeiro. Então a contabilidade hoje se tornou um hub do BPO. Então hoje eu atendo. O cliente quer só fazer contabilidade? Perfeito, eu atendo, sem problema nenhum. O cliente quer fazer só o BPO? Também atendo, pode fazer contabilidade com outro escritório.
Mas aqueles clientes que fazem tudo no meu escritório têm uma dinâmica na informação muito maior. Então, por exemplo, a Thalita fechou a folha de pagamento e já mandou para o financeiro. O financeiro está onde? Sentado do lado da mesa dela. Então, ela já fala, a folha de pagamento da empresa tal está pronta, já pode subir no sistema, já pode fazer tudo. Então, hoje a gente criou essa solução, não criou, mas criou uma metodologia, né, que a gente faz o financeiro da empresa e faz a contabilidade. Aí tem perguntas internas que o pessoal fala, mas aí você está criando mais um setor dentro da sua empresa, não sei o quê. Eu falei, não, eu substituí mão de obra. Em vez de eu ter um setor contábil cheio de gente lançando não sei o quê, eu trouxe assistentes e analistas financeiros que controlam o financeiro dessas empresas e os meus sistemas, aí é uma parte que eu investi em tecnologia e informação para quê? Eu preciso fazer essas coisas conversarem. Então, o sistema financeiro que hoje eu uso do meu cliente, eu integro ele com o meu sistema contábil. Então, a informação que eu demorava um mês para receber, eu recebo dia a dia, em tempo real. Então, hoje, se o cliente me pede, por exemplo, preciso de um balanço. Beleza, eu tenho o balanço do mês passado já fechado. E aí eu vou além. Se o cliente me pede, eu quero saber os clientes que estão me devendo. Quem é meu cliente do BPO sabe também em tempo real. Porque aí eu fui além da contabilidade, né? Eu estou entregando agora o financeiro para os meus clientes. E vocês me perguntaram de projeto, né? Hoje, qual é o grande projeto meu do escritório? É fortalecer o BPO financeiro. Então, a gente tem uma meta ali de ser uma principal referência aqui no Mato Grosso em BPO financeiro. Porque, consequentemente, eu vou estar alimentando a contabilidade, vou estar alimentando tudo. E eu senti que estava faltando mais uma coisa ainda para os meus clientes. Fiquei inquieto mais uma vez. Que eu falei, bom, beleza, eu consigo organizar o financeiro. Então, o cliente geralmente ele chega, né? Com o financeiro desorganizado, eu organizo, a gente passa a ter uma contabilidade entregando números, fazendo fechamento de folha, fechamento... Quanto tempo para organizar? Depende de quanto tempo a pessoa está desorganizada. Mas pode eu falo levar assim, meses ou anos. Mas eu falo assim, que geralmente nos 2 primeiros meses o cliente já vê uma diferença de ter previsibilidade da informação, tá? Uma das coisas que hoje, quando a gente fala de BPO, a gente está falando de economia de tempo, economia de recurso e dados atualizados. Então, a partir ali do primeiro e segundo mês, eu já consigo trazer dados mais confiáveis para o cliente. Assim, eu faço um serviço hoje que o pessoal do escritório fica bravo, fala, cara, você precisa cobrar isso. Mas eu não consigo. Por exemplo, eu pego um cliente que vai entrar agora comigo no BPO. Vai começar em maio, por exemplo. Eu não tem jeito, eu arrumo desde janeiro. Porque eu não consigo ver um ano feito pela metade. Então, eu vou lá em janeiro e falo, peraí, me dá seus extratos de janeiro, eu vou lançar tudo de novo para ficar bonito. Eu quero ver os seus números do ano inteiro fechado. Se o cara entrar comigo em dezembro, tô ferrado. Mas eu vou dar um jeito de entregar o ano de 2024 inteiro para ele, porque não tem como eu trazer dado para ele falar, tá aqui, ó, seu dezembro de 2024 foi assim, ó. E beleza, como que foi meu ano? Não sei, você não tinha me contratado antes, o problema é seu. Eu não consigo fazer isso. Seria o correto, porque meu contrato começou ali, mas eu não consigo. Então, eu tenho um exemplo de um cliente que fechou agora em maio, eu vou usar o sistema deles. E aí ela falou, não, beleza, eu vou zerar o saldo do sistema aqui. Eu falei para ela, não, faz o seguinte, manda os seus extratos aqui, eu vou arrumar o seu sistema desde janeiro. Zera ele em dezembro de 2023, tá? De dezembro de 2023 para trás, esquece que você tinha essas informações. Só atualiza o saldo para mim lá em 1º de janeiro, que de janeiro a abril eu vou arrumar o seu sistema. Ela, nossa, você vai fazer isso? Eu falei, vou. Porque fica melhor para eu te apresentar um resultado, eu trazer números para você. E aí... O que eu estava falando? Que eu sentia que estava faltando alguma coisa a mais. Então, eu organizava o financeiro, deixava redondinho para a contabilidade rodar ali, integrando tudo certinho. Só que eu parava ali. Eu falava, mas eu tenho clientes aqui que tem um potencial a mais. Foi aí onde eu pensei em trazer assessorias de investimento para dentro do meu escritório. Que coisa, não? Que coincidência. Vamos... Como assim? E aí eu falei, eu senti que tava faltando... Falei, beleza, eu tenho o financeiro organizado, eu tenho a contabilidade organizada e o que eu posso entregar mais para esse cliente, né? Que eu tenho acesso à informação financeira do cliente, sei como está a posição patrimonial dele. Fazer ele ganhar mais dinheiro ainda. Exatamente. Falei, o que eu posso trazer para esse cara, além de economia tributária, além de organização financeira... Falei, por que não ter uma assessoria de investimentos aqui dentro? Falei, eu já chego com a estratégia pronta para o cliente. Falo, cliente, tô vendo aqui sua movimentação de caixa, a gente tem um dinheiro aqui que fica parado um certo determinado tempo do mês, dá para a gente fazer tal coisa que você vai ter uma rentabilidade de tanto. Ele faz uma asset allocation.
A brincadeira é o seguinte, é porque a gente estava conversando e ele entende muito de mercado financeiro. Como ele está ali no dia a dia, ele não tem o acesso só ali de uma plataforma de qual o produto se chama X, XPTO, como que é, Mamonas Assassina? Aprendemos essa ontem. Mas ele entende da estratégia, que existe possibilidade de ganhar mais, entende os fundamentos todos do mercado financeiro. Então, é basicamente executar ao lado de um profissional especialista, né? Gente, olha... Tá muito legal. A produção já me avisou que a gente precisa caminhar para o final. Já tá anotado aqui que a gente vai ter que ter um episódio só para falar sobre o BPO. Porque só dele com a Thalita. Eu estou cheio de perguntas aqui, ó. Eu imagino, eu também muitas guardei. perguntas. Um episódio para falar sobre esse seu essa nova vertente, que é assessoria de investimentos. Esse hub, né, de soluções. Eu me senti não somente no hub, mas é como olhando assim para, né, entre pessoas de finanças e investimentos e contabilidade, como se fosse um hospital onde vocês cuidam da saúde financeira em todos os aspectos. É isso? Sim. Porque qual que é o empresário que não quer, além de identificar como está a situação financeira, que isso já é muito difícil, né? Ele falar de cara, é X, é Y. Leva um tempo, às vezes, né, tem que buscar informação, não sabe de cor, fala, não, calma, eu vou ter que ver. Então, primeiro saber e depois otimizar isso ainda mais. Sim. Né? Fazer isso trabalhar enquanto ele dorme também. Sim. Né? Tem uma frase, né, do Buffett, que ele fala que se você não... se você não põe o dinheiro para trabalhar enquanto você dorme, você não vai ganhar dinheiro nunca. Não é bem nessas palavras, mas é isso que ele quis dizer, né? Se você não ensina o dinheiro a trabalhar para você enquanto você dorme, você sempre vai ficar escravo do... A gente pode até criar uma nova frase, né? Você vai ter que ficar acordado sempre. Olha. Bom, então caminhando para o final, que show. Muito bom. Não, eu já anotei aqui que dá uns 3 episódios ainda. Tá bom. E não por menos, né? A gente vai entrar na última pergunta, antes do desafio final. Tem um desafio final. Maria. Vamos dar uma acelerada pra gente. Então, essa última pergunta, se você puder responder em 30 segundos essa última pergunta, 1 minuto. Esse é o desafio, inclusive. Esse é o desafio final. Esse é o desafio. Fazer ele responder e falar pouco. Rápido, não. Tem o desafio e tem a pergunta. É que a pergunta é importante, é um spoiler, gente, que ele vai dar aqui. Mesmo, né? O nosso time aqui. Fantástico. Esse é um spoiler que você precisa nos dar aqui, porque a gente ouviu falar sobre o lançamento de um podcast aqui no próprio estúdio PátioCast. E aí, se você pode nos contar brevemente, né, antes desse desafio que a gente vai fazer, quais temas você planeja nesse seu próprio podcast, qual a visão para esse projeto novo, porque, querendo ou não, é uma inovação dentro da área, do segmento, né? Novamente, eu falando, né, não vejo o Rodrigo apenas como um profissional técnico, que ele tem toda a especialidade, né, e o conhecimento, ele vai além e ainda tem esse foco na comunicação, de distribuir informação, né, de ser essa fonte, né? Então, fala aí pra gente 1 minuto. Depois vai ter um podcast só sobre isso. O Rodrigo comunicador, né? Exato. Tudo isso é pra gente chegar no spoiler. Se você já puder falar disso. É um spoiler pra mim também. Mas, assim, isso é um projeto que eu tenho engavetado tem 2 anos, tá? Antes, né, de podcast virar febre e tudo, eu já tinha pensado, falei, cara, eu preciso criar alguma coisa onde eu possa trazer pessoas que me ajudaram a chegar aqui, pessoas que são meus clientes, que eu tiro o chapéu pelo empresário que é, né? Não pela a empresa, não é meu cliente, não, pelo empresário que é. Então a ideia é que eu possa trazer essas pessoas, a gente possa conversar sobre finanças, sobre contabilidade, dia a dia, então. Sobre pessoas, de uma linguagem simplista, né? Tipo, não trazer o assunto de forma simplificada, mas descomplicada. Exatamente, a palavra correta. Eu trazer conteúdos do dia a dia do empresário, mundo contábil, mundo de finanças. Tenho convidados da área de psicologia também que vai ajudar a gente a falar sobre recrutamento de pessoas, mas numa linguagem descomplicada, para as pessoas verem que, nossa, não é um mundo tão distante da minha realidade. Descontabilizar quase. Né? São problemas que eu passo que outros empresários também passam. Que foi uma coisa que eu senti quando eu abri o escritório. Eu falei, cara, como que eu resolvo isso? Com quem que eu posso falar para me ajudar? Não é tipo assim, ajudar com dinheiro, nada, é ajudar tipo assim, você já passou por isso? Ou é só eu que tô passando? Boa. Você sair daquela bolha que tipo assim, o problema é só o meu. Não, vários empresários passaram por isso. Então a ideia desse projeto é isso, é que eu possa trazer numa linguagem descomplicada
convidados que tenham coisa para agregar no conteúdo de contabilidade, de finanças, de pessoas, tudo que envolve o mundo empresarial, que é um mundo que eu estou inserido ali, já vai fazer 20 anos, mais ou menos. Desde quando... Ele nasceu na barriga de uma empresária. E começar a falar sobre isso. Então, pode ter outros podcasts falando? Pode, mas acredito que os convidados que eu vou trazer têm muito conteúdo a agregar sobre esse assunto. Deu um minuto? Foi, ótimo. Perfeito. Perfeitamente 1 minuto. E não só os convidados, né? Você, com toda a sua bagagem, história... Sim. Guiando esses precisa estar ali registrado, não só aqui no podcast, mas como no seu futuro podcast. Sim. Eu acho que é muito legal compartilhar com todo mundo, com quem está começando, com as pessoas que estão entrando nessa área. Sim. Eu acho que vai ser muito rico. Rodrigo Cuiabano, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, pelo espaço aqui. Já é a segunda vez que eu estou aqui, mas toda vez que eu venho é sempre gratificante, né? Poder estar aqui falando um pouco da minha história, talvez podendo inspirar alguém que está pensando em começar, comece, né? Simplesmente comece. Fantástico. Esse é o principal desafio e é o que a gente faz no final aqui sempre do PátioCast. Invenção de Rafael Silveira. Que é você olhar para aquela câmera ali, é isso, produção, essa câmera aqui, e falar para as pessoas, né, como você planeja continuar crescendo e se destacando no mercado para inspirar as pessoas. Encerrando o PátioCast, como você encerraria ali com o pessoal? Faz o seu encerramento, faz aquele corte especial. Aquela frase que vai mudar a vida de alguém hoje. Eu tenho até medo agora. Essa é a chance, vamos lá, 30 segundos. Bom, quem vai no meu escritório já viu que lá tem uma frase num quadro que é: persistência é a chave para o sucesso. Desculpa, eu esqueci de olhar para o quadro. Então vamos voltar aqui. Persistência é a chave para o sucesso. Por que eu gosto muito dessa frase? Porque eu acredito que a persistência leva a gente em lugares inimagináveis, tá? Então, muitas vezes a gente está a 1 milímetro de conseguir o que a gente queria, mas a gente desiste no meio do caminho. Então a gente se sente ali, nossa, não dou conta, isso não é para mim. E às vezes faltava só um pouquinho. E vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai falar abobrinha, mas se você acredita naquilo que você faz, se você tem um propósito, você acredita nesse propósito, seja persistente que uma hora tudo vai dar certo. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Rodrigo, sensacional. 3 episódios aqui já estão anotados. E é isso. Se a gente não conseguir ali com a produção horário, o nosso estúdio, a gente consegue com o seu próximo podcast. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Já estamos nos convidando para a gente continuar esses assuntos. Eu vou guardar esse papel aqui. Eu vou dar um outro spoiler que não estava no caminho, mas quando a gente estava conversando sobre o projeto de podcast, a gente estava na dúvida de quem que vai ser o host e o co-host, né? O host Rodrigo já está meio que definido, mas o co-host vai ser uma pessoa que está por aqui. Olha! Vamos deixar só esse spoiler aí. Olha, nesse metro quadrado aqui, naquele metro quadrado... Não vou entrar mais em detalhes, falar que está por aqui. Legal. Então, vai ser um bom podcast. Não vai ser um bom, vai ser um excelente podcast, porque só tem pessoas excelentes aqui. Parabéns, sim, com Rodrigo. certeza. A gente torce muito por você. Obrigado, gente. Conte com a gente aqui sempre no pátio, a casa é sua. Né? Agora o estúdio é seu também. E é isso. Um ótimo... Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Dia a todos. Obrigado, né, por terem assistido, sejam no YouTube, no Spotify e por Mandem essa companhia aqui no pátio. Fala por onde quem está ouvindo vai te encontrar. Exato. Instagram hoje, principal meio de comunicação. Tem o Contralx Assessoria Contábil, tem o Rodrigo Cuiabano. Hoje deixei aberto o meu perfil porque eu posto tanto coisa do escritório, tanto coisa do dia a dia, tanto coisa dos meus bichinhos de estimação. Quem já foi no meu escritório sabe como é lá. Todos uniformizados. A gente deixa o contato aqui em algum lugar do escritório. É isso. Muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço, Rodrigo. pelo espaço. Vez. Obrigado. Obrigada Valeu, mesmo. gente. Até a próxima, até o próximo PátioCast. Obrigado, Núbia. Valeu. Juntos. Juntos. Valeu, gente.